Dinheiro pode não te trazer felicidade, mas a falta dele pode atrapalhar também você ter felicidade. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu falarei sobre o livro O Almanaque de Naval Ravikant, um guia para a riqueza e a felicidade. O desejo é o acordo que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conseguir. O autor traz a ideia de que essa busca por felicidade, a busca externa da felicidade, é uma ilusão fundamental. Imagine alguém que fala assim: nossa, eu só vou ser feliz o dia que eu conseguir tal coisa, conseguir aquele carro ou conseguir aquela casa. Então ele traz a ideia de que isso é uma ilusão fundamental, é um contrato que você faz para ser infeliz até conseguir aquilo que você deseja. Continuamos desejando coisas o tempo todo e depois nos perguntamos por que estamos infelizes. As pessoas que buscam felicidade em situações externas ou uma felicidade externa de fora para dentro, geralmente estão sempre buscando algo, porque assim que ela alcança aquilo que estava buscando, tem a sensação de um vazio que precisa ser preenchido e aí está sempre em busca de alguma coisa para preencher esse vazio. Uma outra situação que eu achei muito interessante nesse livro de Naval, na verdade é de um autor que escreve sobre o Naval Ravikant, ok, gente? E ele deixa um aviso logo no início do vídeo sobre tomar cuidado ou interpretar de forma generosa, porque ele não garante ali 100% de certeza das fontes primárias, que as fontes sejam primárias. Ainda pede, antes de sair repetindo uma frase como se realmente fosse do Naval, para que faça uma pesquisa. Ele foi muito honesto até de escrever esse tipo de coisa, que me deixou, a princípio, um pouco decepcionado, com o pé atrás também, tá? Mas tem muita coisa boa. Por exemplo, ele fala o seguinte, faz uma distinção sobre riqueza, sobre dinheiro e sobre status. Então ele fala que ganhar dinheiro ou alcançar a riqueza é uma habilidade que se aprende, é um conjunto de habilidades específicas que você pode desenvolver. Não é necessariamente uma atividade, mas uma habilidade que faz com que você perceba e crie ali formas, um ecossistema financeiro que faz girar as engrenagens que te traz retorno financeiro. E que a riqueza em si não é o dinheiro, é essa capacidade, essas habilidades, essas competências de fazer gerar dinheiro, de entender como se faz, como se monta esse ecossistema que te traz retorno financeiro. Ok, gente? Que riqueza, na verdade, são ativos que você não necessariamente precisa estar fisicamente, estar presente para que você consiga ter um retorno financeiro. E aí temos um exemplo, um investimento que você aloca ali dinheiro, esse dinheiro passa a trabalhar automaticamente, independentemente de você estar lá ou não. Não é como um emprego que você tem que estar lá efetivamente, presencialmente. É algo que, independentemente de você estar acordado ou dormindo, está te gerando uma renda, está te gerando um rendimento. E isso ele entende como riqueza. Quando você cria esse ecossistema que faz com que o dinheiro trabalhe para você, é o que ele chama de riqueza. Fazer riqueza, segundo ele, tem mais a ver com saber o que fazer, com quem fazer e quando fazer. Bom, segue muito na linha de todos os outros autores dos quais já tratamos aqui, certo, gente? Então, saber fazer riqueza é entender, é ter conhecimento específico de como fazer, quando e com quem. Não se direciona ou aporta dinheiro, seja um investimento, seja um negócio, seja uma empresa, naquilo que você não conhece, em um nicho que você não conhece, não tem conhecimento, não se especializou, não tem conhecimento específico. Isso, na maioria das vezes, vai te trazer um retorno não plausível a ter prejuízo. Essa é a visão do autor sobre o que é riqueza, ok, gente? Uma outra frase, agora já falando sobre o que é dinheiro, o que ele entende sobre o dinheiro, e tem diversos autores que falam sobre isso. Tem um livro que eu li recentemente do Seyfedin Amous, que ele trata dessa questão da história do dinheiro, e aí ele vai fazendo toda uma construção para explicar, por exemplo, o Bitcoin, certo? Então, dinheiro representa a forma, segundo o autor, como transferirmos tempo
e riqueza. Dinheiro é então, ele escreve dessa forma, dinheiro é então o valor daquilo que você tem a oferecer, de algo que a sociedade deseja e ainda não sabe como conseguir, e em grande escala. Eu não vou me ater às variáveis das questões levantadas sobre esse tema, ok, gente? Estou sendo mais objetivo, como sempre tento ser, mais específico. Imagina um objeto, um produto que tem valor agregado e que foi inventado por alguém, não é isso? Que teve um investimento de tempo, de recursos, de inteligência, né? Um investimento intelectual e, consequentemente, quem o criou, quem o descobriu, quem elaborou isso tem um retorno, dinheiro, tem um retorno financeiro. Lembrando que tem um ponto que é muito importante. Dinheiro não é o mesmo que unidade monetária. Dinheiro é aquilo que tem um valor em comum a todos e que é de grande valor agregado perante uma sociedade, né? Se você criar algo que tem muito valor e que serve à sociedade como um todo, que agrega, que tem um valor agregado, que facilita a vida do ser humano em alguma medida, isso, se todo mundo entende que isso tem um certo valor e todo mundo quer, isso te traz um retorno financeiro, né? Uma quantidade de unidade monetária muito grande posteriormente. Nisso também tem algo invisível chamado escassez. Por exemplo, o ouro. Por que que o ouro desde sempre tem muito valor e é uma forma de dinheiro, ok? Por conta da sua composição rara, não há corrosão, pela sua dificuldade, a dificuldade de extração, a quantidade de ouro existente no planeta, enfim, uma série de coisas aí, de fatores que faz com que o ouro seja considerado dinheiro e não moeda apenas, tá, gente? Lembrando que ao longo da história, diferentes objetos foram considerados como unidade monetária enquanto raros, né? As miçangas de vidro, conchas, as pedras da ilha de Iapé, enfim, o sal acho que é o mais evidente, assim, que é mais lembrado geralmente sobre o valor que tinha, né, como moeda de troca, como dinheiro, até as grandes navegações, até chegar às grandes navegações, o domínio, né, do homem de algumas técnicas de navegação que fez com que expandisse ali o conhecimento e tivesse acesso aos mares, a outros continentes, ok? Então, ao longo da história, vários produtos ou vários objetos perderam o valor como dinheiro, né, e moeda de troca também, ok? Uma frase muito interessante que me chamou muita atenção, gente, foi a seguinte: dinheiro pode não te trazer felicidade, mas a falta dele pode atrapalhar também você ter felicidade. Imagina alguém, sei lá, um pai, uma mãe, um irmão doente e se você tiver dinheiro para pagar um tratamento e fazer com que aquela pessoa se recupere o mais rápido possível, dar uma assistência, ajudar essa pessoa a se recuperar. Não o dinheiro em si, mas a circunstância de ter proporcionado isso, mediante o dinheiro, te traz uma certa felicidade, uma certa satisfação. Enquanto que a falta do dinheiro tolhe a possibilidade de fazer algo do tipo, te traz uma certa insatisfação, frustração, infelicidade. Agora, em se tratando de status, o autor escreve o seguinte: status é uma hierarquia, né? O lugar que você ocupa na sociedade. Status é um jogo de soma zero. Ele fala o seguinte, dando um alerta, né? Ignore quem participa de disputas por status. Essas pessoas conquistam status ao atacar quem prefere se dedicar à criação de riqueza. Bom, isso é o que mais vemos nos dias atuais, né, gente? Os especialistas aí de TV, jornalistas, enfim, aparece um monte de gente a partir do momento que uma pessoa começa a ter sucesso, a pessoa começa a ter dinheiro, a pessoa começa a ter riqueza, né? E aí levantam argumentos, hipóteses, conjecturas, teorias. Inclusive ele se beneficia colocando isso para as pessoas e a sociedade gosta de ver essas coisas, mas fazer dinheiro de fato como alguém
que alcançou um nível elevado de satisfação no retorno financeiro, ele não consegue, né? É um especialista que na prática não sabe como fazer, como temos costumes de ouvir pela televisão, enfim, por diversos meios de comunicação, se arvoram a se autoclassificar como especialistas, ok? É basicamente isso aí que a gente tem visto bastante. Já falamos sobre a questão do status, né? O cara pode ter status, mas ele não entende nada sobre o que realmente é ser rico ou ter dinheiro. Não existem métodos de enriquecimento rápido, são apenas planos para alguém enriquecer às suas custas. Vemos muito isso também, gente. E aí eu procuro falar aqui sobre essa questão da mudança de mentalidade, não colocando como se fosse fácil. Eu sei que não é fácil, não é? Não é. Em momento algum eu deixo transparecer aqui, ou pelo menos eu procuro não deixar transparecer que alguém vai, com mudança de mentalidade, ficar milionário, bilionário. Diversos canais e comunicadores sempre deixam, pelo menos os mais responsáveis, deixam isso muito bem claro para as pessoas. Ninguém ficará rico, segundo o autor, ele coloca isso, ninguém ficará rico alugando o seu tempo. Por isso, lá no início, ele fala sobre a questão de transformar, de fazer, de criar um ecossistema que é praticamente uma automação, é autônomo, é automático, que independentemente de você estar dormindo ou acordado ou presencial, enfim, estará trazendo retorno financeiro, ok? Ganhe com sua mente e não com o seu tempo. Bom, um exemplo muito simples e que é de entendimento e de conhecimento da maioria, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, é alguém que pega um serviço para fazer, fecha um valor e terceiriza esse serviço por um valor menor. Ele tem uma margem de lucro, ele não vai colocar a mão na massa e vai entregar esse serviço pronto, ele só tem que estar ali de olho, só tem que acertar os detalhes, mas efetivamente ele nem chegou a colocar a mão, né? Temos muito isso em vários segmentos. Então alguém vai lá, imagina uma obra, né, fazer uma casa, mas ele não necessariamente coloca a mão para fazer aquela casa. Ele contrata pessoas que vão pôr a mão na massa e cobrar, de repente, acertar um preço menor, tendo uma margem de lucro, ok? Então a frase é nesse sentido: ganhe com sua mente, não com o seu tempo. Invista em conhecimento específico, invista tempo. Faça e invista tempo. Continue fazendo, a recompensa virá. A recompensa não virá de repente ou não vai acontecer no prazo que você deseja, mas vai acontecer. E é bíblico, né? Ao que bate se abre, ao que busca encontra, e tem um tempo de maturação, tem um tempo aí que faz com que você tenha retorno, não necessariamente é o nosso tempo. O que você precisa fazer é agir, mas isso virá. É quase que impossível alguém se esforçar, e aí entenda que se esforçar não é esforço físico necessariamente, tá, gente? Esforço, trabalho duro, trabalho árduo não significa dizer necessariamente esforço físico. Mais uma vez, mais um autor nos traz a ideia de que ficar rico tem a ver com oportunidade, investimento, investir com cautela, um passo de cada vez, basicamente isso, tá, pessoal? Conhecer, entender o que está fazendo, como funciona, os riscos envolvidos. Você nunca valerá mais do que você acha que vale. O que ele quis dizer com isso, gente? Se você ler o livro, você vai entender. Fica meio estranho a princípio falando a frase solta, né? Mas é assim, ó. Se você não se valoriza, quem vai te valorizar? É aquela máxima. Se você precisa de um serviço, de um prestador de serviço, e esse prestador te cobra muito mais barato do que os demais estão cobrando, você já fica desconfiado. Você já fica desconfiado. Não, calma aí, por que ele está cobrando? O barato sai caro, não é esse o aforismo que é utilizado? O adágio popular?
Não existe soluções permanentes em um sistema dinâmico. Eu até coloquei um exemplo aqui, um investimento seguro, que foi historicamente é o mais seguro. Isso significa que ele sempre será seguro, que nunca vai dar. Até então, pode nunca ter dado nenhum tipo de problema, até que o problema apareça, até que dê problema, entende? Então, não existe soluções permanentes em um sistema que é dinâmico, que muda o tempo todo. Tem que estar sempre sendo versátil para acompanhar e estudar, né? Tá sempre acompanhando essas demandas. Não fique ancorado, apegado em soluções permanentes, portanto. Escolha o caminho mais doloroso a curto prazo. Qual é a ideia que o autor tenta trazer, que o autor traz, na verdade? É o seguinte: imagina desenvolver o hábito de ler. A curto prazo, isso é doloroso, é enfadonho, é difícil, é chato, dá sono, mas a longo prazo vai te deixar mais inteligente. Você vai desenvolver uma capacidade maior de abstração, você vai desenvolver uma capacidade maior de discernimento, de entendimento, ok? Os meios de aprendizado são abundantes, o desejo de aprender é que é escasso. Isso é absurdamente verdade. Para quem nasceu aí na década de 80 e 90 sabe da dificuldade do acesso à informação. Hoje é diferente. Hoje a escassez é de querer aprender, é de querer absorver, de ser seletivo para deglutir, para assimilar coisas boas. Não é isso, gente? Para entender ali, estudar e fazer com que ser seletivo para que esse mar de informações se transforme em conhecimento. Tem até uma frase do Cortella que ele fala o seguinte: tem pessoas que eles não navegam na internet, eles naufragam. É exatamente isso, concordo com essa frase, ok?